Convido você a abrir sua Bíblia. Como eu disse no início, nós vamos falar um pouco sobre o perdão de Deus. E eu sei que é meu segundo ano aqui, eu sei que eu já preguei nesse texto bem lá atrás, mas eu quero revisitar um texto que eu acho muito forte para o meu coração, pelo menos, a respeito do perdão de Deus, que é 2 Crônicas, capítulo de número 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Versículos de 1 a 20, eu vou ler, você me acompanhe esse texto aí enquanto eu estiver lendo. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel e da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Tanto o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele,
todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria cidade, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Depois de ler esse texto do grande rei e pecador Manassés e do grande perdão de Deus a ele, a pergunta que eu faço é: até onde vai a graça de Deus? Há pessoas que consideramos imperdoáveis, não é verdade? Tem gente que você olha e pensa assim: fulano eu não posso perdoar. Quando ouvimos suas histórias, pensamos: essa pessoa passou de todos os limites, não tem perdão. Talvez até admitamos que Deus possa salvá-los, até pensamos no íntimo: Deus pode perdoar, mas no fundo a gente não quer acreditar. Como que Deus pode perdoar uma pessoa tão má? O texto de 2 Crônicas 33 nos apresenta exatamente alguém assim. Manassés foi o pior rei de Judá. Vou repetir: Manassés foi o pior rei de Judá, o pior rei em Jerusalém. Seu nome tornou-se sinônimo de rebelião, idolatria, de perversidade, de monstruosidade. No entanto, a história de Manassés nos ensina uma verdade extraordinária. Qual verdade, irmãos? Que não existe pecador além do alcance da graça de Deus. Vou repetir: não existe pecador além do alcance da graça de Deus. Eu quero ver com os irmãos e as irmãs nessa noite algumas verdades que aparecem na vida do rei Manassés, que mostram como a graça de Deus vai muito além do que a gente pode pensar. O meu primeiro ponto, posso deixar, pode compartilhar aí, eu quero falar sobre um homem afundado no pecado. Do versículo 1 até o versículo de número 10, nós temos aí uma lista dos pecados de Manassés. Um homem afundado no pecado. Manassés herdou o trono de seu pai. Quem foi seu pai? Ezequias, um dos melhores reis de Judá. Mas Manassés escolheu um caminho completamente diferente do seu pai. Manassés restaurou a idolatria. Manassés levantou altares aos Baalins, aos deuses dos cananeus. Adorou os astros do céu, adorava o sol, a lua, as estrelas. Se passasse algum cometa, adorava também. Ele praticou feitiçaria, poções mágicas, praticou adivinhação, consultou médiuns, consultou feiticeiros, era agoureiro, queria até conversar com os mortos. Ele chegou a ponto de queimar os próprios filhos para um deus chamado Moloque. Como se não bastasse, ele levou todo o povo a se afastar de Deus. Ele proibiu que no templo se adorasse ao Deus de Israel. Incentivou o povo a adorar os deuses dos cananeus. O versículo 9 declara que ele fez Judá errar mais do que as nações que Deus havia expulsado da terra prometida. Ele era um louco espiritual e levou Judá e levou Jerusalém a uma loucura espiritual. Mas existe algo mais grave ainda. Deus não deixou Manassés sem testemunho. O Senhor falou por meio de profetas, advertiu repetidas vezes. Em 2 Reis 21, 10 a 15, você pode encontrar lá que Deus mandou profetas para falar com o rei Manassés, e Manassés
profetas de Deus. Deus chamou o rei, Deus chamou a nação ao arrependimento, mas eles endureceram o coração e recusaram ouvir a sua voz. Manassés era um rei, Manassés era um líder, Manassés era um pai, Manassés era um homem afundado no pecado. O pecado sempre engana. Ele promete liberdade, mas produz o quê? Escravidão. Promete prazer, mas produz destruição. O pecado promete vida, mas ele sempre conduz à morte. A história de Manassés nos lembra que o coração humano pode afundar mais profundamente do que imaginamos. Olha a lista de pecados desse homem. Você deve pensar assim: pastor, eu sou ruim, mas não sou tão ruim como Manassés. E eu acredito. E a minha pergunta é: você perdoaria alguém como Manassés se ele pedisse perdão para você do que fez? Provavelmente a resposta é não. Talvez eu também não perdoasse. E é por isso que essa história é tão impactante, porque atolado na idolatria, atolado na feitiçaria, sacrificou os filhos, rejeitou a palavra de Deus. Mesmo assim, Deus tira esse homem do pecado, mas não antes de quebrantá-lo, não antes de ferir. E a segunda lição que nós temos então, a segunda verdade sobre esse homem é que Manassés foi um homem quebrantado pela disciplina de Deus, versículos 11, 12 e 13. A paciência de Deus não anulou a justiça de Deus. Preste bem atenção: Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é amoroso, mas isso não barra a justiça de Deus. O Senhor trouxe contra Judá os comandantes do exército da Assíria. Manassés foi capturado, você viu aí, dos versículos 11 a 13, Manassés foi capturado, preso com ganchos, talvez ganchos assim no nariz, na boca, na orelha. E foi levado para o exílio, foi levado para longe. O homem que viveu como se Deus não existisse, agora Manassés está humilhado. Imagina a cena do rei de Judá sendo levado com ganso lá para a Babilônia, como se não fosse nada, como se fosse um bicho do mato. O homem que viveu ignorando Deus, querendo controlar os astros do céu, querendo controlar a feitiçaria, querendo controlar os mortos, esse homem foi derrotado, não havia nele poder nenhum. Porém, bem ali, preso, bem ali, versículo 12, angustiado, lá na Babilônia, o texto vai dizer que ele deveras suplicou ao Senhor. Ele começa a suplicar dia e noite, ele começa a suplicar o tempo todo. E ele se humilha diante de Deus. Ele se esvazia diante de Deus. Ele se desmancha, ele se desfaz, ele esborou a sua alma diante do Senhor. A dor de Manassés fez aquilo que a prosperidade não conseguiu fazer em Manassés, o disciplinou, quebrou o seu orgulho. Deus veio e arrebentou com Manassés. Irmãos, Deus é misericordioso, é ou não é? Amém, Deus é, mas o pecado não é. O pecado não enxuga lágrimas, o pecado produz lágrimas.
É o pecado que expulsou Adão e Eva do paraíso. Foi o pecado que separou o homem de Deus. Foi por causa do pecado que Cristo morreu na cruz. E foi por causa do pecado que Manassés está quebrado, humilhado, numa prisão na Babilônia. Aquele que queria controlar as estrelas é controlado por um carcereiro. Por isso, não devemos brincar com o pecado. E tem gente que brinca com o pecado. Tem gente que brinca com a imoralidade, com a mentira, com o roubo, com a falsidade, com o orgulho, com a altivez, com a soberba, com a fofoca, como se o pecado nunca viesse cobrar a conta. E o pecado vem, irmãos. E tem hora, tem vez, que para sermos libertos do pecado, Deus nos permite sermos arrebentados pelo pecado, porque Manassés, debaixo da justiça de Deus, foi arrebentado pelo pecado. Não brinque com o pecado, mas há uma verdade consoladora aqui, quando Deus usa a aflição para nos trazer de volta para Ele, isso é graça. O Salmo 119, versículo 67, diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O Salmo 119, 71, diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tem gente que só aprende se sofrer. Que você não seja dessa turma. Tem gente que só se levanta depois que é pisoteado no chão pelo pecado. Que você não faça parte dessa turma. Mas que a gente se lança aos braços de Jesus. Que a gente se lança à misericórdia de Deus o tempo todo. O tempo todo. Manassés chegou no fundo do poço. Mas foi lá no fundo do poço, angustiado, suplicando a Deus, que Manassés pôde olhar para o outro. Então, esse texto mostra um homem afundado no pecado. Esse texto mostra um homem quebrantado pela disciplina de Deus, capturado, humilhado, exilado, quebrantado. Deus é misericordioso, mas o pecado não é. Esse homem afundado no pecado, esse homem quebrantado pela disciplina de Deus, agora vai ser um homem, em terceiro lugar, transformado pela graça de Deus. Versículos 13 a 17 vai nos mostrar isso, que Manassés foi um homem transformado pela graça de Deus. O versículo 13 é um versículo surpreendente nas Escrituras. Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Percebe isso? Ele pede perdão, ele suplica misericórdia, e Deus não apenas o perdoa, Deus não apenas salva Manassés, Deus tira Manassés da Babilônia, Deus tira Manassés da prisão e o leva de volta para Jerusalém, para fazer o que, irmãos? Para sentar no trono de novo. Manassés tornou-se um homem transformado pela graça de Deus. Que versículo 13, maravilhoso, extraordinário. O rei que promoveu a idolatria, agora ele foi perdoado. O rei que derramou sangue inocente dos próprios filhos, foi perdoado. O rei que levou uma nação inteira a pecar contra Deus, foi perdoado. Você não perdoaria Manassés.
Eu não perdoaria Manassés. Mas Deus perdoou. Deus o levantou, Deus o restaurou. Para termos uma ideia da gravidade da situação, o livro de 2 Reis registra que os pecados de Manassés se tornaram uma das razões para o exílio de Judá uns anos mais tarde. Lembram? Aqui, o rei da Babilônia cercou Jerusalém, e aí ele prendeu Manassés, mas ele não destruiu Jerusalém. Levou Jerusalém, levou Manassés embora. Deus restaura a sorte de Manassés. O rei da Babilônia manda: Manassés, pode voltar para lá. Mas era Deus, né? Pode voltar, pode governar. Ele volta perdoado. Ele volta para o trono. Mas o pecado dele é tão grave que 2 Reis vai registrar que algumas décadas depois, 40, 50 anos depois, Jerusalém seria destruída pela Babilônia. E um dos motivos foi o pecado de Manassés. Percebe como a graça de Deus e a misericórdia dele atinge o coração de um homem, mas cobra de uma nação o pecado da própria nação. Seu pecado, o pecado de Manassés, deixou cicatrizes na história da nação, mas a graça de Deus alcançou aquele homem, alcançou Manassés. Judá sofreu as consequências de seus atos, porém Manassés encontrou perdão diante de Deus. E Deus não perdoou porque seus pecados eram pequenos, porque você viu a lista, os pecados não eram pequenos. Deus o perdoou porque a sua graça é maior que o nosso pecado. Amém, irmãos? Você entende isso? Porque de vez em quando nós somos como Manassés. Pastor, mas eu nunca queimei meus filhos. Mas não dá para contar as outras coisas que tem no nosso coração também, não é verdade? Deus não perdoou seus pecados porque eram pequenos. Deus o perdoou porque a sua graça é maior do que o pecado. Todo o perdão de Deus passa por quem? Por Jesus Cristo. Se existisse um único pecado mais poderoso do que o sangue de Cristo, quem aqui teria esperança de ir para o céu? Se tivesse um pecado mais forte do que o sangue de Jesus, se tivesse um pecado que não pudesse ser perdoado, quem aqui estaria seguro na mão de Jesus? Ninguém. Mas a Escritura declara lá em Hebreus 9,14: muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus vai falar que no passado, na época da lei de Moisés, milhares e milhares de bois, ovelhas, bodes, novilhas, touros, pombinha, rolinha, aquelas toneladas, litros e mais litros de sangue. E aquilo era só cerimônia, porque o sangue que realmente nos purifica o pecado é o sangue de Cristo. Não há pecado maior do que o Senhor Jesus Cristo. E devemos lembrar que o pecado, devemos lembrar que o perdão recebido sempre produz frutos visíveis. O perdão recebido sempre produz frutos visíveis. O que é que Jesus fala para a mulher lá em João 8? Também não te condeno, vai e não peques mais. O perdão produz frutos visíveis. Você pode ler no texto aí, a partir do versículo de número 14, que Manassés fortaleceu as cidades. Manassés removeu os ídolos, restaurou a adoração ao Senhor. Ele procurou reparar os danos que ele causou. As obras não produziram o perdão de Manassés, porque ele foi perdoado antes de fazer qualquer coisa. Mas as obras demonstraram que ele realmente se arrependeu.
A graça que perdoa é a mesma graça que nos transforma. A graça que nos tira de um lugar sujo é a mesma graça que nos faz trabalhar para que a nossa volta fique tudo limpo. Eu quero concluir dizendo que a história de Manassés não é apenas sobre um rei perverso, tá? Vamos ler sobre um rei malvado aqui. Não. A história de Manassés é sobre Deus grande em sua graça. A história de Manassés não é para você ficar, nossa, que pecado grande. Eu conheço gente que gosta de que tudo para ele é maior, pior do que os outros. É mais inteligente que os outros. Quando ele sofre, o sofrimento dele é maior do que o sofrimento dos outros. Quando ele peca, o pecado dele é maior que os outros. Manassés não é um texto aqui para você ler e pensar assim, olha como esse homem é mau. Não. Esse texto é para a gente ler e olhar para o tamanho da graça de Deus. Quando olhamos para Manassés, aprendemos que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Nem aquele familiar para quem você ora há tantos anos. Nem aquele pecador que parece endurecido demais. Nem aquela pessoa que você olha e pensa assim, não, fulano nunca vai se converter. Não há ninguém fora do alcance da graça de Deus, nem mesmo você. Onde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor. Por isso, não olhe para a grandeza do pecado. Se o pecado é grande, deve ser. Olhe para a grandeza do Salvador Jesus. Porque não há pecado maior do que a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Até onde vai a graça de Deus? Até onde precisar para salvar homens e mulheres do seu pecado. Quem sabe agora a gente podia orar e você orar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, mas não aquele pedido assim genérico, sabe? Senhor, perdoa os meus pecados, a multidão dos meus pecados. Não. Aquela oração séria, Deus, restaura a minha alma. Me perdoa hoje de um jeito que eu fique diferente. Me perdoe de um jeito que eu seja transformado para servir o Senhor em novidade de vida. Feche os seus olhos. Peça a Deus perdão pelos seus erros, pelas suas falhas. Às vezes não é a maldade que você precisa pedir perdão, mas quem sabe pedir perdão pela incredulidade, pela falta de fé, pela falta de confiança no Senhor. Pedir perdão porque você podia ler a Bíblia muito mais e não ler. Você podia orar muito mais e não ora. Você podia pregar o Evangelho para o seu colega de trabalho e você não faz. Peça perdão por tudo.